estar falando sobre a análise de correlação. Então, para que a gente possa entender a análise de correlação, eu coloquei aqui algumas definições que vão facilitar o nosso processo de aprendizagem. Então, o que é a correlação, né? Bem, a correlação ela visa determinar o grau de associação entre duas ou mais variáveis. Existem algumas formas de nós verificarmos correlação entre duas ou mais variáveis. E eu listei algumas aqui. Então, primeiramente, para que a gente possa verificar a correlação em um par de variáveis qualitativas nominais, a gente pode utilizar o teste de quadrado de independência. Para um par de variáveis quantitativas numéricas, a gente pode fazer o teste de correlação linear de Pearson. E para que a gente possa estar verificando a correlação entre uma variável nominal dicotômica, né, que só assume duas situações, né, e uma outra, e essa outra pode ser ou numérica ou ordinal, a gente utiliza a correlação ponto bisserial. Qual que seria um exemplo, né, de correlação bisserial? Vamos pegar aqui, variável nominal dicotômica. A gente pega o sexo, masculino e feminino. E vamos relacionar com o tempo em uma determinada atividade. Então, nós pegamos uma variável nominal dicotômica, que seria o sexo, e uma outra numérica, que seria o tempo, né, passado em qualquer atividade. Já no outro exemplo, nós podemos verificar aqui uma variável nominal dicotômica, no caso, a gente também pode utilizar a mesma, né, o sexo, é um exemplo bem caricatural, e o sexo relacionado com alguma escala, né? Escala de felicidade, por exemplo. Então, vamos verificar ali entre homem e mulher como que se dá essa correlação, né? Essa associação aí para essa escala. Então, para isso, nós utilizamos a correlação ponto bisserial. Bem, nesse vídeo nós iremos dar um foco no teste de correlação linear de Pearson, né? Como que ele é desenvolvido. Então, o que seria o teste de correlação linear de Pearson? Bem, é uma medida de relacionamento linear entre variáveis. Certo? Lembrar bem desse nome linear entre variáveis. E essas variáveis elas devem ser quantitativas. Então, vamos aqui a um exemplo. Eu quero verificar se existe alguma relação entre o tempo lendo um livro de estatística e a nota da prova de estatística. Então, eu posso verificar se essas duas variáveis, tempo e nota, estão correlacionadas. Após a verificação, nós temos três situações. Nós podemos verificar que houve correlação positiva. O que é correlação positiva? Quando as duas variáveis crescem no mesmo sentido. Então, nesse caso, quanto mais tempo eu passo lendo o livro de estatística, maior a nota em estatística. Não haver correlação quer dizer que a nota em estatística é a mesma independentemente do tempo lendo o livro. E a correlação negativa indica que quanto mais uma variável sobe, a outra decresce. Então, no caso desse exemplo, quanto mais tempo eu passo lendo o livro de estatística, menor é a minha prova nessa disciplina. Então, a partir do teste de correlação linear de Pearson, nós podemos entender aqui como que está disposta, né, essa relação entre variáveis. Se é uma correlação positiva, se não há correlação ou se é uma correlação negativa. Bem, o teste de correlação linear de Pearson ele é dado nos pacotes estatísticos que você utiliza. Só que o que eu coloquei aqui é um passo a passo de como que a gente pode estar entendendo como que é feito esse cálculo, né, até chegar ao valor de R, que é o valor do teste de correlação linear de Pearson. Então, esse passo a passo, ele segue aqui algumas situações. A primeira é a realização do cálculo da covariância. Depois, nós fazemos o cálculo da covariância padronizada, ou também chamado de coeficiente de determinação. E depois, nós vamos fazer o estabelecimento do coeficiente de determinação. Depois disso, né, depois de estar verificando aqui já nessa situação, né, com auxílio do pacote estatístico,
nós podemos estar verificando o valor de P, o valor do intervalo de confiança, a direção, se é uma correlação positiva ou negativa, e o grau, se é fraca, moderada ou forte. Como assim o grau? Não basta somente você dizer que é uma correlação positiva ou negativa, mas você tem que verificar o nível, né, a intensidade dessa correlação. Ela pode ser uma correlação positiva fraca, e ela pode ser uma correlação, ou então ela pode ser uma correlação positiva forte, ou moderada, do mesmo jeito para negativa. Então, além da direção, a gente verifica também o grau dessa correlação. Então, primeiramente, nós realizamos o cálculo da covariância. Falar em covariância, nós lembramos do termo variância. Variância, aquela medida de dispersão ali dos dados em relação à média amostral. Então, para que a gente possa entender covariância, vamos relembrar um pouco do que seria a variância. Né? Então, variância, eu deixei aqui resumido o que seria. Né? Variância de uma variável, ela representa a média que os dados se afastam da média amostral. Então, o que seria isso? Você tem a média amostral e você vai verificar que nem todo mundo tem o mesmo valor da média. Né? Isso é óbvio. Mas você tem como sumarizar, você tem como ter uma noção geral de o quanto esses scores eles se diferenciam, eles se distanciam da média. Aí você pode ter uma ideia geral que é pela variância. Vamos ver como é que se aplica. Então, ó, nós temos aqui esses valores. Né, nessa tabela, ela representa aqui os valores para cada paciente do volume expiratório. Então, nós temos aqui ó, o paciente, nessa primeira coluna, né? Primeira coluna, a coluna dos pacientes, nós temos 42 pacientes. Ó, eu dividi essa coluna em duas, então aqui vai até o 22º. E aqui o 42º. Ó. Nós temos aqui na segunda coluna o XI, que representa o score de cada paciente. Então, o paciente 1 teve o score de 0,61, paciente 2, 0,65 e assim por diante. Na coluna 3, nós temos o valor da média, que é de 1,04. E na coluna 3, na coluna 4 aqui, né, nós temos os valores dos desvios. O que seriam esses desvios? Lembra, eu tenho a minha média. Vou até desenhar aqui para ficar melhor o entendimento. Eu tenho aqui a minha média. E eu tenho valores observados, né, valores de cada sujeito. Tem o valor que está aqui em cima da média, tem valor que está fora, tem valor que está muito distante. Então, nós estamos aqui verificando, no caso aqui da distância, qual que é a distância de cada valor em relação à média. Né? Qual é o valor desse em relação à média? Como é que a gente faz? A gente pega o score e subtrai aqui da média. Então, nesse caso, 0,61 menos 1,04, nós temos o valor de menos 0,43. Mesmo dito aqui embaixo. 0,65 menos 1,04 menos 0,39. Por que que alguns valores estão com negativo e os outros aqui estão como positivo? É porque esses valores aqui eles estão abaixo da média. Os que estão negativos estão abaixo da média. E os valores positivos são valores acima da média. São valores aqui acima da média. Então, nós fazemos aqui a distância, né? O cálculo da distância. Só fazer essa subtração para verificar o quanto esses valores estão diferentes, estão se distanciando do valor da média. Então, para que a gente possa sumarizar, para que a gente possa resumir esse grau de afastamento de cada variável, né, de cada sujeito em relação à média, a gente precisa de um valor que, de certa forma, possa resumir esse conjunto de valores dispersos.
Para isso, nós podemos fazer o quê? Nós podemos tirar a média dos desvios. Né? Para que a gente possa saber a média desses desvios, do quanto eles são espalhados, a gente faz o cálculo da média. Só que, quando você vai fazer a média dos desvios, né? A média aqui do valor de D, ou seja, você vai pegar cada valor desse e somar, o menos 0,43 você soma com o menos 0,39, vai somar com o menos 0,39, vai somar com o menos 0,38 e assim sucessivamente. Se você for fazer essa conta, o valor vai dar zero. Então, o valor da média aqui dos desvios vai dar zero. Então, nós temos um problema. Como que você vai verificar isso se o valor vai dar zero? E a gente sabe que tem vários desvios. Então, uma alternativa matemática é elevar o D ao quadrado. Você vai fazer a soma aqui desses desvios, considerando cada desvio aqui ao quadrado. Então, o valor desse desvio para o indivíduo 1 é de menos 0,43 ao quadrado, menos 0,43 ao quadrado, você tem um valor positivo, né? Os valores negativos ao quadrado, eles assumem um valor negativo, um valor positivo, os valores negativos, eles, ao serem colocados ao quadrado, assumem um valor positivo. Então, nós temos aqui 0,43 ao quadrado dá 0,1874. E assim você vai fazendo para os outros. Porque com isso você consegue agora trabalhar com esses valores. Né? Com zero não dá. Agora com esses valores dá certo você trabalhar. Como que a gente vai trabalhar com isso? Nós vamos fazer aqui o somatório desses valores. Né? Dos valores aqui. Nós vamos fazer a soma dos quadrados dos desvios. Então aqui a soma dos quadrados dos desvios, SQ, que dá esse valor, 2,3709. Com esse SQ, com a soma dos quadrados dos desvios, nós podemos agora fazer o cálculo da variância. Então, a variância é, aqui a fórmula, S2, né, que é variância ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos desvios, dividido por n menos 1. Então, qual que é o valor da soma dos quadrados dos desvios? 2,3709, está aqui. Dividido por n menos 1. Quanto que é o n? 42. Número de observações. 42 pacientes. Menos 1, você tem um valor de 41. Então, vai ser esse valor dividido por n menos 1. Dividido por 41. Aí você tem o valor de 0,058 litros. Só que qual é o problema da variância? A resposta é dada ao quadrado. Então, fica 0,058 litros ao quadrado. Fica muito fácil de imaginar 0,058 litros ao quadrado? Não, né? Os valores ao quadrado, dentro desse contexto, fica muito difícil de você visualizar. Como que a gente faz um ajuste, né, para esse valor? Nós vamos fazer o cálculo, na verdade, da raiz quadrada. Né? Para tirar esse valor, esse 2 aqui, a gente faz o cálculo da raiz quadrada. Então, a raiz quadrada da variância, fazendo o cálculo da raiz quadrada da variância, nós obtemos o valor de 0,24 litros. O interessante é que isso daqui é a fórmula da variância. Variância, ela descreve aqui o valor ao quadrado. Quando nós fazemos o cálculo da raiz quadrada da variância, nós obtemos esse valor, 0,24 litros. Esse valor aqui, pessoal, é o desvio padrão. Desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão ele tem o símbolo, né, S. Acabei escrevendo um 5 aqui, mas o símbolo dele é S. S ao quadrado é variância. O S sozinho é o desvio padrão.
Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Pronto, quando eu tiro aqui esse valor ao quadrado, fica melhor de você entender o resultado, 0,24 litros. Então, o desvio padrão aqui desses valores é de 0,24 litros. Então, já que a gente revisou variância e desvio padrão, vamos dar prosseguimento aqui ao conteúdo. Então, está aqui a fórmula da variância. E nesse contexto de correlação, nós não estamos trabalhando com uma só variável. Nós estamos trabalhando com duas variáveis. Então, se nós estamos trabalhando com duas variáveis, é interessante verificar o grau da variância de cada uma delas. Né? Então, o que a gente pressupõe se existe, né, uma certa correlação? É que o grau de variância de uma variável é similar ao grau de variância da outra variável. O grau de diferença da média de uma variável é igual, né, é similar ao grau de diferença da média para a segunda variável. Então, portanto, quando uma variável se desvia da sua média, esperamos que a outra variável se desvie da sua média de maneira similar. Ou seja, que as variâncias elas variem dentro de cada variável de maneira similar. Vamos aqui a esse exemplo. Existe correlação entre comerciais assistidos e pacotes comprados. Vamos imaginar aqui que esses comerciais assistidos possam ser de biscoito, né? E os pacotes comprados também de biscoito. Então vamos ver se existe uma correlação entre o número de comerciais assistidos e o pacote de biscoitos comprados. Então aqui nós pegamos 5 sujeitos e para cada sujeito você tem um número de comerciais assistidos, né? Então o sujeito 1 assistiu 5 comerciais, sujeito 2 4, sujeito 3 assistiu 4, sujeito 4 assistiu 6, sujeito 5 assistiu 8. Nós temos aqui a média dos comerciais assistidos e o seu respectivo desvio padrão. Pacotes comprados, sujeito 1 comprou 8, sujeito 2 comprou 9, sujeito 3 10, sujeito 4 comprou 13, sujeito 5 comprou 15. Média 11 e desvio padrão de 2,92. Com esses dados, nós formamos aqui esse gráfico. No eixo X, nós temos aqui o número de pessoas. No eixo Y, aqui nós temos o número de propagandas barra pacotes, né? Número de comerciais assistidos barra pacotes comprados. Então nós temos aqui essa linha na horizontal, tanto aqui em pacotes quanto aqui em propagandas, é a média, representa a média. Aqui no caso dos pacotes é uma linha tracejada e no caso das propagandas, né, dos comerciais assistidos, é uma linha contínua. Então, a média dos pacotes comprados é de 11 aqui e a média das propagandas assistidas é de 5,4 aqui. O que seria esse valor aqui? Menos 3, menos 2, menos 1, menos 0,4, menos 1,4. Esse valor ele representa a distância de cada score em relação à média. Então vamos lá. Um exemplo. Sujeito 1. Aqui, são 5 sujeitos. Né? Então aqui sujeito 1. Para os pacotes, sujeito 1 comprou 8 pacotes. Quanto que é a média? 11. Então ele comprou 3 unidades inferiores ao valor da média. Então, valor menos 3. Sujeito 2 comprou quantos pacotes? 9. Qual que é a média? 11. Então, ele comprou 2 pacotes, comprou 2 pacotes a menos. Né? Então, menos 2. E assim, sucessivamente. Número de propagandas também do mesmo jeito. Indivíduo 1 assistiu 5. A média, 5,4. Então, a distância aqui, menos 0,4. Menos por quê? Porque ele assistiu menos do que a média. Né? E assim a gente tem essa situação. Pelo o desenho aqui desse gráfico, o que a gente pode notar? Que eles apresentam uma certa correlação. Por quê?
porque você tem aqui 3 valores combinados, ó, de forma negativa e 2 valores combinados aqui de forma positiva. Então, até um determinado ponto, né, eles têm um valor negativo e depois eles assumem um valor positivo, dando a entender que eles formam, né, uma linha reta. Só que, obviamente, ela não vai ser perfeita, porque você tem aqui alguns valores, por exemplo, esses dois, né, eles se repetem. Nós temos aqui um valor discrepante, aqui para cá, comparado com isso daqui, mas nós temos uma tendência, né, aos dados eles seguirem aqui com um certo grau de dispersão, mas eles têm uma tendência a seguir uma linha que represente aqui uma certa correlação entre essas duas variáveis. Vamos prosseguindo. Então, o que foi que a gente viu até aqui? Nós vimos que para que a gente possa estar avaliando o grau de dispersão ali dos dados em relação à média, nós podemos usar a variância, né? Só que quando nós utilizamos, no caso, a correlação, nós estamos verificando duas variáveis, então são duas variâncias a serem analisadas. E quando nós estamos analisando duas variâncias, nós queremos fazer o estudo delas, né? Saber se essas variâncias elas estão correlacionadas, nós estamos fazendo aqui o cálculo da covariância. Então, o cálculo da covariância é isso, é para saber se as variâncias elas estão correlacionadas. Primeiro eu vou representar o cálculo bruto da covariância e depois o cálculo mais sofisticado dessa covariância, né? Que seria o R de Pearson, o teste R de Pearson. Então vamos lá. Para que a gente possa fazer o cálculo da covariância, nós vamos fazer o somatório aqui dos desvios de cada indivíduo, né, para cada variável. Então, a gente faz o somatório desses desvios. Então, nós temos aqui o x representando uma variável e o y representando outra variável. Então, nós multiplicamos. Ó. Nós fazemos o cálculo da multiplicação aqui e nós somamos. E dividimos por n-1. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Então, vamos lá. Peguei aqui a fórmula x e y. Xi é o score do indivíduo. Então, nós vimos que o indivíduo, em relação à propaganda, ele assumiu aqui X como se fosse como sendo o número de propagandas assistidas, e ele assistiu 5 propagandas, o indivíduo 1. Só que a média é 5,4. Então, ó, 5 aqui, 5, x seria o 5, e o x barra, que é a média, é 5,4. 5,4. 5 menos 5,4 dá o valor de menos 0,4. Aí o que multiplica agora a segunda variável. Agora o y pacotes, né? Então, qual é aqui o valor de pacotes comprados do indivíduo 1? Foi 8. 8. Qualquer dúvida é só voltar naquela tabela, né? A média dos pacotes comprados, 11. 8 menos 11, menos 3. Pronto, aí você faz esse cálculo aqui da multiplicação. Vai somar com o xi menos x barra do indivíduo 2, que multiplica o yi menos o y barra do indivíduo 2 também. Mesma coisa que a gente fez para o indivíduo 1, vai fazendo para o indivíduo 2 e para os outros, né? Até completar o n. E divide o resultado por n-1. No caso, são 5 observações. 5 menos 1, 4. O resultado vai dar 4,25. Então, o resultado da covariância, 4,25. Só que esse resultado aqui, ele não é muito informativo. Ok, beleza, eu tenho 4,25 aqui, mas o que isso me diz, né?
de covariância, ele tem uma certa limitação. Por quê? Porque a covariância ela é influenciada pela unidade métrica de cada variável. Se as duas variáveis tiverem a mesma unidade, ok, está melhor para trabalhar. Só que se elas tiverem se elas tiverem unidades diferentes, fica complicado, porque esse valor de covariância ele vai ter que ser alterado. Então, se você tem ali uma variável está metros e a outra está quilômetros, e quando você transforma, a variância ela pode alterar. Então, trabalhar com a variância, para trabalhar com variância, com a covariância, na verdade, a gente precisa padronizar. E uma maneira de você padronizar isso é utilizar o desvio padrão. Então, nós vamos pegar o valor da covariância e dividir pelo desvio padrão. Isso daqui, pessoal, covariância dividido pelo desvio padrão é o R de Pearson. Vamos ver aqui no próximo slide. R de Pearson, ou covariância padronizada, é representado pelo R minúsculo, e é a divisão aqui da covariância pelo desvio padrão de x e y. Então, se você for reparar bem, essa conta aqui a gente já fez. Essa conta a gente já fez. Né? Só falta mesmo fazer a divisão da covariância pelo desvio padrão. A conta, né, que a gente já fez da covariância é 4,25. Esse valor aqui de 4,25, né, como ele é um valor positivo, a gente já tem uma certa noção de que é uma correlação positiva. Vamos fazer agora o cálculo do desvio padrão. Então, Sx, que é o desvio padrão da variável x, que multiplica o desvio padrão da variável y. Se a gente for olhar naquele quadro, o desvio padrão da variável x é 1,67 e o da variável y é 2,92. Fazendo essa multiplicação, nós temos o valor de 4,88. Fazendo aqui a divisão, né, da covariância pelo desvio padrão, nós temos o valor de R de Pearson, que é de 0,87. Bem, o valor do coeficiente de correlação de Pearson pode variar de -1 a +1. Esse valor 0,87 ele está dentro aqui desse intervalo. Se você verificar nas suas contas um valor de correlação de Pearson menor que -1 ou maior que +1, alguma coisa deu errado. Porque o intervalo, né, de valores para a correlação de Pearson ele varia entre de -1 até +1. Aqui, nesse slide, eu trouxe para vocês uma conceituação um pouco mais aprofundada disso, né, do R de Pearson. Então, para que ele é usado? Para determinar o grau de relação linear, lembrar que é sempre relação linear, o R de Pearson, entre variáveis quantitativas. Então, o R de Pearson ele é utilizado para variáveis quantitativas, dessa forma que eu mostrei para vocês. Então, nós temos aqui essa escala, né, que representa -1, +1. Se o resultado da tua correlação, o resultado do teu R, der um valor zero absoluto, indica que não existe correlação. Então vamos aqui para esse quadrozinho mais informativo. Um R igual a 1 quer dizer que é uma correlação perfeita positiva. Um R igual a -1, correlação perfeita negativa. R igual a 0, correlação nula. O R aqui é entre 0, né, e 1, aqui um pouquinho maior que 0 e 1, é uma correlação positiva, ou seja, 0,1, 0,2, assim sucessivamente, é uma correlação positiva. E o resultado da correlação que vai de -1 até próximo ao zero é uma correlação negativa. Então,
só não pode tocar o zero, né? Se o valor, na verdade, for zero, não há correlação. Aqui nessa tabela é mostrado alguns valores que você pode verificar a intensidade dessa correlação, se é uma correlação pequena ou nula, se ela é fraca, se ela é uma correlação moderada, se ela é uma correlação forte ou perfeita, né? Então, nós temos aqui ó, alguns valores. Porque não basta só você falar que é uma correlação positiva ou negativa. Mas você tem que dizer também a intensidade, porque ela pode ser uma correlação positiva fraca, uma correlação positiva moderada, uma correlação positiva forte. Então vamos aqui. Ó. Se for ali em torno de 0,25 a menos 0,25, a gente diz que é uma correlação pequena ou nula. De 0,25 a 0,50 ou menos 0,5 a menos 0,25, ela é fraca. O 0,75, né, tanto positivo quanto negativo, aqui nesse intervalo de 0,5 né, até 0,75, tanto ele positivo ou negativo, ou nos valores negativos, né, menos 0,75 e menos 0,50, a correlação é moderada. De 0,75 a 1 ou de menos 1 a menos 0,75 é uma correlação forte ou perfeita. Né? No caso, não tem como você encontrar uma correlação perfeita desse jeito, aqui em muitos casos, né? Porque muitas correlações que você vai analisar, elas não são tão óbvias assim. Então, fica difícil de você verificar essa correlação perfeita. R igual a menos 1, R igual a mais 1. Então, sempre há um grau de diferença aqui desses valores, né? Distante aqui desses valores de menos 1 ou 1. O teste de correlação linear de Pearson, na verdade, ele vai verificar, né, o quão dispersos estão aqueles dados em relação àquela linha que você verifica. Né? Então, vamos aqui, para que a gente possa entender melhor, vamos para o próximo slide. Nós temos aqui esses 3 quadros em cima, 3 quadros embaixo. Em cima, nós temos aqui a correlação positiva. Essa correlação positiva ela pode ser fraca, pode ser forte e pode ser perfeita. Né? Aqui a gente não colocou a moderada em nenhum dos casos. Mas aqui é só um exemplo ilustrativo. Uma correlação fraca, os dados, a forte, né, ela tem essa referência, seguir uma linha. Quanto mais dispersos estão os dados em relação a essa linha, mais fraca é essa correlação. Né? Menos forte, mais fraca é essa correlação. Então aqui, no primeiro exemplo, os dados estão muito dispersos. Muito dispersos. Então é uma correlação fraca. Aqui no caso é uma correlação forte porque, embora você tenha dados dispersos, mas eles estão juntos, né? Bem juntos aqui. Não é uma dispersão tão grande quanto no primeiro caso. No caso aqui desse último, é uma correlação perfeita porque todos os dados eles caminham sobre essa linha. Uma correlação negativa, nós temos aqui, enquanto uma variável cresce, a outra diminui. E nesse primeiro exemplo, assim como no de cima, nós temos a correlação fraca. No segundo, nós temos uma correlação forte, pela mesma explicação aqui do primeiro, né? Apesar de haver uma certa dispersão, mas os dados eles tendem a ficar próximo a essa linha imaginária. E a correlação perfeita, os dados eles formam, né, uma espécie de linha imaginária. Então, quanto mais distante estão os dados dispersos dessa linha imaginária, da correlação perfeita, mais distante do valor, no caso aqui da correlação negativa, mais distante do menos 1 ele vai estar. No caso da correlação negativa, mais distante do 1, né? Ou seja, para baixo em direção ao zero. E aqui, aumentando os valores, né, em direção ao zero. Então, como eu falei para vocês, a correlação ela pode ser positiva, negativa ou nula. Positiva, no caso, as duas variáveis crescem no mesmo sentido, ou seja, enquanto um aumenta, o outro também aumenta. Correlação negativa, no qual as duas variáveis variam em sentidos contrários.
ou seja, quando um aumenta, a outra diminui, e a correlação nula, né, o R igual a zero, não há interação entre as variáveis. Vale lembrar, pessoal, que nós estamos falando, quando a gente está falando do R de Pearson, correlação linear de Pearson, é uma correlação linear. Então, esses casos aqui, eles não são verificados pelo teste de correlação linear de Pearson, né? Tanto no 1, 2, 3. No 4 você tem um valor, né, que ele pode ser aqui diferente de zero, mas ele tende a um formato sigmoide, né, e não necessariamente de uma reta, como como é verificado no teste de correlação de Pearson, né. E eles têm uma certa correlação, eles têm uma certa associação, mas não é verificada por essa análise, né, do R de Pearson. Em resumo, o que a gente viu até agora, uma medida grosseira do relacionamento entre variáveis é a covariância, né, uma medida bem bruta. Se padronizarmos esse valor, né, se a gente refinar esse valor, temos o coeficiente de correlação de Pearson, né, que é a covariância dividido pelo desvio padrão. O coeficiente de correlação deve variar entre menos 1 e mais 1. O coeficiente de mais 1 indica um relacionamento positivo perfeito, o coeficiente de menos 1 indica um relacionamento negativo perfeito, e o coeficiente de 0 indica que não existe relacionamento linear. O coeficiente de correlação é uma medida do tamanho de efeito comumente utilizada. Então, os valores de mais 0,1 ou menos 0,1 representam um efeito pequeno, mais 0,3 ou menos 0,3 representa o efeito médio, e mais 0,5 ou menos 0,5 representa o efeito grande, né? Essa métrica aqui em relação ao tamanho do efeito, ela pode variar de literatura para literatura, mas os livros eles colocam mais ou menos dessa forma, né? O que seria esse R ao quadrado, né, que você pode analisar nos trabalhos quando eles falam de correlação? O que seria esse R ao quadrado? O R ao quadrado ele é chamado de coeficiente de determinação. O que seria isso? É a fração, o valor de R é a fração da variância compartilhada entre duas variáveis. É uma medida da quantidade de variação de uma variável que é explicada pela outra. Ou seja, o quanto variou, o quanto houve de variação em uma variável que consegue ser explicada pela outra. É isso que o teste, que o coeficiente de correlação, o coeficiente de determinação, ele irá nos dizer, né? O R ao quadrado. O R ao quadrado, pessoal, só para a gente, antes de partir para o exemplo, ele varia de 0 a 1, ok? Então, o coeficiente de determinação, R ao quadrado. Vamos aqui a esse seguinte exemplo. Alguns pesquisadores quiseram verificar se se existe correlação entre o nível de lipídios na membrana plasmática de um determinado tipo de célula, se isso estaria correlacionado com a sensibilidade à insulina. Então, eles quiseram fazer essa correlação aqui. Fizeram pelo R de Pearson, né? E nós temos aqui esses seguintes dados. O valor de R, o R de Pearson, ele está aqui 0,77. O valor do intervalo de confiança varia entre 0,38 a 0,92. O R ao quadrado, que é o coeficiente de determinação, ele tem um valor de 0,59. O valor de P é de 0,0021. E o número aqui de pares, né, 13. O que seria esse valor R ao quadrado, né? Só lembrando aqui os outros. Ó. O R de 0,77 representa uma correlação considerada forte, né? O valor do intervalo de confiança, aqui ele não inclui o zero absoluto, né? Então é uma correlação positiva. Nós temos aqui o valor de P, dado como significante, dado como existe, né? Uma certa correlação aqui. E esse valor de R ao quadrado, como é que a gente vai interpretar? Então, como eu falei para vocês, o R ao quadrado ele é um valor que explica, né? É um valor que vai explicar a variância de uma variável sendo explicada por outro.
né? Então, é o valor que vai explicar a variação de uma variável sendo explicada por outra. Então, pela que ela está associada, né? Pela que ela está correlacionada. Então, vamos lá. Existem algumas formas de você interpretar esse R ao quadrado. Nesse exemplo, ó, vamos aqui. O R ele está nesse valor 0,59, né? Na verdade, mais precisamente 0,5929. A gente transforma esse valor para porcentagem. Então, vamos trabalhar aqui com porcentagem, 59%. Então, viu o R ao quadrado, já transforma na tua cabeça automaticamente para porcentagem. Com esse valor de 59%, o que a gente diz, né? 59% da variabilidade da sensibilidade à insulina está associada com a variabilidade do conteúdo lipídico. Ou seja, 59% da variação da sensibilidade à insulina está associada à variabilidade do conteúdo lipídico. Então, 59% da variabilidade aqui desse índice do eixo Y está associado à variabilidade desse índice aqui do eixo X. Saber o conteúdo lipídico das membranas permite explicar 59% da sensibilidade à insulina. Então, a gente também pode estabelecer essa relação. Se há 59% de explicação de sensibilidade à insulina pela concentração de ácidos graxos, né, de lipídios aqui na membrana, então resta, para fechar os 100%, né, de explicação, restam 41%. Então, esses 41% são outros valores que não foram mensurados ou então que representam algum erro na medição. Entende? Então, X e Y, eles são simétricos na análise de correlação. Então, você também pode analisar que 59% da variabilidade do conteúdo de lipídios ele está associado à variabilidade da tolerância à insulina. Aqui você lê tolerância como sensibilidade, né? Então, a gente pode interpretar esse valor de R dessa forma. Então, em resumo, né, o valor de R é uma medida, né, um valor que aquele valor de porcentagem, você já transforma para porcentagem, né? Então, aquele valor de porcentagem, ele é um valor que vai explicar uma variável pela associação com a outra. Então, no caso aqui, sensibilidade à insulina e ácidos graxos, então, 59%, né, da variabilidade da sensibilidade à insulina está associada com a variabilidade no conteúdo lipídico. Ou que 59% da concentração, da variabilidade, né, do conteúdo de lipídios na membrana está associado com a sensibilidade à insulina. Então, você pode analisar a partir das duas perspectivas, né, tanto insulina quanto lipídios. Um ponto interessante, pessoal, quando vocês forem analisar as correlações, verifiquem não somente o valor de R, mas também o desenho do gráfico. Esse gráfico aqui é chamado de gráfico de dispersão, porque você consegue verificar o quão estão dispersos os dados aqui em relação àquela média perfeita, né, imaginária perfeita. Surpreendentemente, esses 4 gráficos eles apresentam uma correlação aqui nas suas variáveis, todos eles, né, de 0,8, ou seja, uma correlação bem forte. Mas perceba aqui o desenho dos gráficos. Então, verifique não somente o valor de R, mas também o desenho, porque você não pode, né, tratar isso daqui como uma correlação significante, né? Aqui você já não teria uma correlação linear, né, do ponto de vista linear, e essas duas estariam aqui bem plausíveis, né? Essa aqui não muito, né, não tanto, porque eles estão um pouco dispersos, mas essa daqui já está bem próxima, né? Então verifique, né? Desconfie aí quando você tem uma situação muito discrepante aqui em relação ao R do teu valor, do teu gráfico aqui, né?
Como que a gente vai interpretar o valor de P? Nós falamos do valor de R, do R ao quadrado. Falta o valor de P e o intervalo de confiança, né? Então, o que seria o valor de P na interpretação? No nosso exemplo da sensibilidade à insulina e do conteúdo lipídico, nós temos uma correlação de 0,77, correlação forte, e o valor de P de 0,0021. Assumindo ali um teste de significância de 5%, um alfa de 5%, esse valor de P, como ele está abaixo do alfa, ele é considerado estatisticamente significativo. Para que a gente possa interpretar o valor de P, vamos estabelecer a hipótese nula e a hipótese alternativa. Vamos lá. A hipótese nula, H0, ela diz que não há correlação entre sensibilidade à insulina e composição lipídica das membranas na população geral. O valor P bicaudal responde à pergunta: se a hipótese nula fosse verdadeira, qual é a probabilidade de que 13 indivíduos escolhidos aleatoriamente tivessem um R maior que 0,77 ou menor que menos 0,77? Então, a hipótese nula, ela diz que não há correlação. Então, vamos fazer o teste de hipótese, né? Vamos pensar da maneira como o teste de hipótese ele imagina para gerar o valor de P, para que a gente possa fazer uma tomada de decisão mais assertiva. Então, vamos lá. Como que a gente vai interpretar esse valor de P? Considerando a hipótese nula verdadeira, considerando que não há correlação, qual é a probabilidade da gente ter encontrado esse valor, né? Qual que seria a probabilidade de a gente ter encontrado esse valor aqui, ou mais extremo? Então, considerando que não há diferença que não há correlação, né? Qual que seria a probabilidade da gente encontrar essa diferença aqui tão grande, ó, entre essas duas, essa correlação é tão grande entre essas duas variáveis? Lembra, um valor de R maior ou igual a 0,77 ou menor ou igual a menos 0,77, ou maior, né, aqui, que esse valor aqui, tendendo próximo aqui a, na verdade, menor, né, que esse, tendendo aqui a menos 1, são R's consideráveis, né, são R's fortes. Então, um valor de mais ou menos, né, mais 0,77 e menos 0,77, eles são R's significativos. Um valor de R maior, aqui eu estou decifrando o que essa sentença ela disse, né? Um valor de R maior que 0,77, ou seja, se aproximando do 1, quer dizer que é mais forte, né, a correlação. Um valor de menor que 0,77, ou seja, se aproximando do menos 1, quer dizer também que é forte, né, do ponto de vista aqui negativo. Então, considerando que não há quero falar diferença, mas considerando que não há correlação entre essas duas variáveis, qual que seria a probabilidade da gente encontrar esse valor, né, ou os seus extremos, considerando, né, que não há correlação? Qual que é a probabilidade disso acontecer? De você ter um R, né, de 0,77 ou mais próximo de 1 e 0, e menos 0,77 ou mais próximo de menos 1, né, que seriam os extremos aí.
Qual que é essa probabilidade? Você tem um R significativo em ambas as situações, considerando que não há correlação. É uma probabilidade muito baixa, né? É um valor de P aqui bem baixo. Então, seria surpreendente que não houvesse correlação. Repetindo, qual que seria a probabilidade da gente encontrar um valor de correlação maior, vamos pegar aqui 0,77 ou maior, ou menos 0,77 ou menor, considerando que não há correlação? Essa probabilidade ela é muito baixa. Logo, nós rejeitamos a hipótese nula e nós ficamos com a hipótese alternativa, de que há correlação. Então, o valor de P ele vai nos dizer isso, né? Que houve ali uma correlação, porque se você for considerar essa probabilidade, né? Se você for considerar essa probabilidade aqui desse resultado ter acontecido, considerando que não há diferença, é muito surpreendente que ela aconteça. Então, se ela é muito surpreendente, você rejeita a hipótese nula e você fica com a hipótese alternativa. Eu sei que esse conceito de valor de P, né, deve estar bugando vocês aí, mas eu vou fazer algumas aulas explicando porque não é um conceito tão intuitivo, para que vocês possam entender melhor o que significa, né, na teoria. Então, nas próximas aulas eu vou tentar colocar algo sobre valor de P. Mas, em suma, é isso que você deve estar ter em mente sobre a interpretação do valor de P. No que diz respeito ao intervalo de confiança, no exemplo, né, as duas variáveis aumentam juntas. Então, o coeficiente de correlação deve ser positivo. Mas há alguma dispersão, então o coeficiente de correlação deve ser menor que 1, como eu falei para vocês. Então, na verdade, o coeficiente de correlação é 0,77, que no caso é positivo. Né? Nós vimos que ele é positivo. A hipótese, no teste de hipótese, a gente não estava querendo saber se seria somente positivo, né? Nós queríamos verificar se teria uma correlação positiva ou negativa, e foi verificado que é positivo. E nós temos o valor do intervalo de confiança, que é de 0,33, que é de 0,38 a 0,93. Então, o que esse valor de intervalo de confiança ele diz? Que há 95% de probabilidade de um intervalo conter o coeficiente de correlação da população, ou seja, o R ele está aqui dentro desse intervalo, o R populacional. Tá nesse intervalo aqui que está compreendido, né? O 0,38 e o 0,93. Então, a média, né? Ela, na verdade, o valor do R populacional, ele está numa faixa ali, né, a 95% de probabilidade que esse intervalo ele inclua o verdadeiro valor de R, certo? É isso que o intervalo de confiança de 95% ele fala, que esse intervalo há 95% de probabilidade de um intervalo incluir o valor, né, do coeficiente de correlação da população. Lembrando que nós pegamos uma amostra e nós queremos inferir esse resultado para a população. Com isso, nós estabelecemos o valor de P, o valor do intervalo de confiança, né, e com o intervalo de confiança é que nós conseguimos verificar esse parâmetro. Né, o valor de P, com o valor de P a gente não consegue ter um valor de parâmetro populacional, com o intervalo de confiança sim, nós temos. Um outro ponto extremamente importante é que, por mais que eu fale de explicação, de associação, de correlação, não caiu no entendimento de que correlação é causalidade. A correlação, ela não é causalidade. Para que haja causalidade, é preciso haver correlação, mas não necessariamente toda e qualquer correlação ela vai me dar uma causalidade. Então, esse trabalho aqui, publicado no New England, se não me engano foi em 2012,
eles verificaram aqui o consumo de chocolate, função cognitiva e prêmio Nobel, né? Então, o que foi que eles verificaram? A quantidade de chocolate consumida por cada país e a quantidade de prêmios Nobel, né, por 10 milhões de habitantes. Então, eles verificaram que quanto mais os países consomem chocolate, maior é o número de prêmios Nobel que aquele país ele vai ter. Então, aquela população ali de 10 milhões, ela vai ter. Então, você tem aqui vários países, né? Ambos, na verdade, cada um vai ter o seu respectivo consumo de chocolate e o número aqui de prêmios Nobel. Né? E aí ele fez uma correlação entre o consumo de chocolate e o número de prêmios Nobel. E o que foi que eles verificaram aqui? Que você tem uma associação, né, uma correlação aqui estatisticamente significativa, um valor de R de 0,79, né, aqui então é um valor de correlação que a gente já pode dizer uma correlação moderada forte. Né? Porém, pessoal, quando a gente está falando de análise de dados, seja correlação ou seja qualquer outra situação, aquela hipótese ela tem que fazer sentido. Aquela correlação ela tem que fazer sentido. Para que a gente possa estabelecer causalidade, né, existem alguns critérios que, se eu não me engano, são em torno de 9 ou mais, não lembro ao certo. Os critérios de Bradford-Hill eles conseguem nos dar um entendimento maior, né, para a avaliação de causalidade entre duas variáveis. Dentre elas, você tem que ter a plausibilidade biológica, você tem que ter vários princípios, né, como da reversibilidade, e dentre outros. Né? E correlações, pessoal, espúrias, elas podem ter um nível ali significativo e elas podem ter um alto valor de R, mas não necessariamente aquela correlação ela vai indicar algo de impactante, ela vai indicar algo significativo em termos práticos. Essa análise de correlação, o que a gente pode dizer, né, dessa análise? É que você consegue traçar uma correlação entre o chocolate, né, a quantidade de chocolate consumido e o número de prêmios Nobel, mas, embora você tenha correlações fortes, não tem como você dizer que, não dá para você dizer que a causa para um país ganhar prêmio Nobel é o consumo de chocolate. Isso não dá para a gente dizer. Inferir causalidade não tem como você fazer aqui nessa situação. E tem outros exemplos. Ó. Correlação não é sinal de causalidade, como eu falei. E a gente deve buscar variáveis que tenham uma certa ligação plausível. No caso aqui, desse exemplo, ir à praia e tomar mais sorvete. Há uma certa associação entre ir à praia e tomar sorvete. Mas não necessariamente, não é o fato de você estar na praia que você vai tomar sorvete. Né? Muito provavelmente você for à praia à noite, você não vai sentir sede e nem vontade, talvez, para tomar sorvete. Na verdade, as pessoas elas vão à praia mais durante o dia, né? E durante o dia tem mais calor do que tem a temperatura, na verdade, ela está mais elevada do que à noite. Então, na verdade, não é o fato de você ir à praia que está causando você tomar mais sorvete. Né? É o fato de que a temperatura elevada ela pode te dar mais sede, e essa temperatura elevada na praia te dando mais sede, e com a facilidade de comprar sorvete ali próximo, você vai tomar mais sorvete. Então, não é o fato de que duas variáveis elas possam estar correlacionadas que uma vai ser a causa da outra. Na verdade, existe uma terceira que não foi mensurada, que ela que está dando esse suporte aqui para que você tome mais sorvete.
Existe algumas suposições, algumas correlações esdrúxulas, né? Na verdade, as correlações, elas, dentro do ponto de vista estatístico, elas fazem sentido, que não dá para você fazer extrapolar a causalidade. Então, nós temos aqui ó, o investimento em ciência nos Estados Unidos, representando a linha, a curva vermelha, né, essa linha vermelha, e o número de suicídios por aqui Heng, não lembro agora, você tem estrangulamento e por asfixia, né? A pessoa morreu sufocada aqui. Então você tem uma correlação aqui bem forte, ó, de 99, com um R aqui ao quadrado, né, de 99. Aqui um valor de R é bem significativo, né? Então você tem aqui uma situação de uma alta correlação, mas que ela não é causal, né? Não é porque você gasta muito com ciência e educação que você vai estar causando um aumento no número de suicídios. Aqui, nesse outro exemplo, o número de vezes que aqui é o número de pessoas que se afogaram, né, na piscina, drone acredito que seja afogamento. E aqui o número de vezes que o Nicolas Cage aparece nos filmes. Então você também tem uma correlação aqui com R significativo, né? Um R aqui moderado, né? Então você tem uma de moderado a forte. Então você tem aqui também outra situação de correlação que você, se você for tentar explicar qualquer tipo de causalidade aqui, né, ela não vai fazer nenhum sentido. Quando a gente está falando de correlação de Pearson, nós estamos falando de dados que você assume a distribuição normal, né, de variáveis contínuas, né, na verdade variáveis numéricas, né, e quando os pressupostos da correlação de Pearson eles não são atendidos, você pode utilizar a correlação de Spearman ou a correlação de Kendall, né, que são testes aqui de correlação não paramétricos. Então, vamos aqui a algumas diferenças entre o teste de correlação de Pearson e o teste de correlação de Spearman ou o de Kendall. O teste de correlação de Spearman é um teste paramétrico. Os dois aqui, na verdade, de Pearson é paramétrico, Spearman e Kendall não são paramétricos. E quando usar, né? Quando você assume que os dados eles possuem distribuição normal, você utiliza Pearson. Quando o número de participantes é alto, você também utiliza Pearson. E quando a medida ela é escalar ou intervalar, no caso aqui escalar ela é contínua, né? Intervalar ela seria discreta. Então, escalar aqui no caso peso, altura, pressão arterial, tudo que você tem uma escala métrica, né? Uma escala de medida. Intervalar pode ser número de filhos, número de células, número de qualquer coisa, né? Aqui no caso de correlação de Spearman ou de Kendall, como eu falei, ela é não paramétrica e quando você utiliza, quando você não tem como assumir a normalidade dos dados, né, na verdade você não assumir a normalidade dos dados, ela é útil também quando o número de participantes ele é muito baixo e quando você está trabalhando com medidas ordinais, né, quando você tem ali uma medida, por exemplo, escalar, uma medida ordinal, você pode utilizar o Spearman ou o Kendall, né? Por exemplo, você está avaliando ali o IMC, que a gente pode trabalhar com ele dentro do medida escalar, né? O IMC, e o nível de escolaridade da pessoa, né? Então você pode fazer essa correlação pelo Spearman ou Kendall. Em resumo, partindo do pressuposto de que a correlação analisada tem algum sentido plausível, você vai verificar nos trabalhos o valor de P, quando possível o valor de intervalo de confiança, se é uma correlação positiva ou negativa e verificar
o coeficiente de determinação. Okay? Então, aqui pessoal, essa aula foi um resumo, né? Foi uma visão geral do que seria a análise de correlação. Okay? E nos próximos vídeos a gente também está trazendo mais conteúdo sobre análise de dados, né, e estatística. Então, até mais.